O canal Jovem Antenado vai apresentar no dia de hoje a entrevista com a doutora Tânia Meli Rocha. A doutora Tânia é médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e psicoterapeuta integrativa. Além disso, coordena o Departamento de Psicodermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Conheci a doutora Tânia através do seu filho, foi meu aluno na Faculdade de Ciências Médicas, por sinal um bom aluno, e conversando sobre ele, sobre as coisas novas da dermatologia, inclusive do tratamento de vitiligo, achei interessante colocar na rede, no canal, algo para as mães. Eu vejo sempre mães desesperadas com seus filhos, tanto crianças e adolescentes que têm a doença vitiligo, e por isso resolvemos fazer essa entrevista para dar uma luz a essas pessoas. Doutora Tânia, o que é então o vitiligo? Vitiligo, Paulo, é caracterizado por manchas claras que surgem na pele das pessoas, entendendo que pessoas significam nascimento, criança, adolescente, adulto jovem, adulto, idoso, manchas claras. Às vezes bem nítidas, às vezes não tão nítidas, e que podem também estar associados com pelos brancos, por exemplo, cílios brancos, fios de cabelo branco. Então, basicamente é mancha branca e fios brancos, mas não necessariamente mancha branca é vitiligo. Por isso então que tem outras doenças, isso, que doutor parecem Paulo. vitiligo, Parece. mas não são, não é a doença vitiligo. Não é vitiligo. Então não precisa ficar assim apavorado, né? Só de olhar a mancha e falar, eu sou com a mancha branca. Não. Então o diagnóstico correto tem que ser feito, não é para apavorar, como o colega disse, né? E como você falou, ela incide em todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Não é nenhuma faixa etária. Não, todas as faixas etárias, independente de sexo e raça. Pode nascer, inclusive, com vitiligo. Existem várias causas, né? Não existe uma única causa. Por exemplo, às vezes as mães realmente elas chegam aqui com a criança, com o adolescente, então, o adolescente muito chateado, preocupado, se aquela mancha pode ou não ser vitiligo. E eu explico o seguinte: em primeiro lugar, vitiligo tem tratamento. Quanto mais rápido fizer a consulta, ótimo, melhor ainda, né? Então, o vitiligo, ele ocorre em 1 a 2% da população, veja bem, a cada 100 pessoas que a gente conhece, 1 pode ter vitiligo. A próxima pergunta da mãe dos adolescentes é, mas isso é contagioso? Não, vitiligo não é contagioso, em hipótese alguma. Mas como surge o vitiligo? O vitiligo, ele às vezes é genético, doutor Paulo, às vezes não é genético, tá? Por quê? Às vezes a gente atende adolescentes gêmeos univitelinos. Um tem, outro não tem. Tá? Um tem agora, outro vai ter daqui a uns anos, ou nunca vai ter. Os gêmeos adolescentes, por exemplo, não tem. Então não é sempre essa questão genética predominante. Pode ocorrer quando, vamos focar então no adolescente, né? Claro. Quando o adolescente vai lá, cai de moto, machuca, aí a hora que sai aquela casca, fica branco, vai examinar, vai ao dermatologista para ver se é vitiligo, ou se é só claro pelo fato de ter machucado, mas pode desencadear vitiligo, quando arranha, quando cai, né? Ocorre às vezes, por exemplo, quando a pessoa se queima, no caso o adolescente está lá soltando um foguete, né? Indevidamente, né? E aí, aquele foguete estoura, queima a mão, por exemplo, pode dar vitiligo ali, tá? Pode pegar um ácido, tá mexendo com um ácido, o ácido cai na mão, no pé, pode dar vitiligo. A senhora falou dos traumas, né, que podem levar ao vitiligo. E as causas emocionais? Sim. Então existem os traumas físicos, né? E podem estar associados os traumas emocionais, as questões emocionais. Não é porque aconteceu alguma coisa, doutor Paulo, né? É como a pessoa está lidando com essa questão. Evidente que todos nós passamos, às vezes, por momentos realmente desafiantes, digamos assim, né? Eu gosto de falar que a gente não tem problema. Gosto de falar que a gente tem desafio. Desafio. Mas às vezes tem desafios demais, né? E a pessoa não consegue lidar bem, o adolescente não consegue lidar bem com esse desafio e pode surgir uma mancha de vitiligo.
Pode surgir uma, pode surgir várias, né? As mães dos adolescentes, mesmo adolescentes, perguntam assim, mas isso vai espalhar tudo? O que eu respondo é absolutamente sincero. É igual uma gripe. A maioria das gripes vão ser leve e vão acabar, né? Vão resolver. Então assim é o vitiligo também. Então não quer dizer que tem um padrão. Vitiligo vai começar assim e vai ser sempre assim. Não. Existe uma individualidade. Vitiligo é um mistério, doutor Paulo. Na realidade, ninguém no mundo sabe totalmente a causa. Tanto é que existem vários tratamentos adequados a cada criança, adolescente e adulto. E na adolescência tem toda a dificuldade do corpo, de aceitação corporal, a mudança puberal que acontece. Isso. Né? E aquele apelo ainda estético, isso. Né? Que todo dia a mídia reforça. Isso. Né? Então, para o adolescente, ou seja, é uma doença séria porque traz problema na autoestima em geral. Concorda? Concordo, principalmente, parabenizo por essa colocação em geral, porque não são todos os adolescentes que vão se incomodar com a mancha de vitiligo. Mesmo porque a mancha de vitiligo não vai surgir sempre no rosto, né? Por exemplo. Porém, se surgir na região genital, no pênis, né? na virilha, embora escondido com roupa socialmente, também no momento de intimidade, o adolescente ou a adolescente pode ou não ficar incomodado com essa questão. Então faz parte até da sua consulta e minha, se tiver essa demanda, de orientar como lidar com essa questão emocional que surgiu depois da mancha. Não é, doutor Paulo? Que existe a questão emocional antes da doença e existe a questão emocional depois da doença. E adesão ao tratamento, né? Que é muito importante. O adolescente é meio rebelde, às vezes não dá sequência. Então é bom frisar a questão da adesão ao tratamento. A questão da adesão ao tratamento do adolescente, o colega deve perceber muito isso, né? Às vezes quem está mais preocupado do adolescente está com acne são os pais. Não é verdade? E às vezes estão mais preocupados com a mancha os pais do que o adolescente. Assim, para mim, eu penso que o adolescente, por exemplo, o que tem a mais de 16 anos de idade, eu costumo e faço de coração uma libertação dos pais para que eles, no máximo, comprem o medicamento, entreguem ao adolescente o que é necessário, a orientação, e deem o poder ao adolescente. O adolescente sabe. Com certeza. Ele sabe. Ou se ele quer ou não. Né? Se ele quiser trabalhar esse autocuidado, ele vai ter a resposta boa. Vai ter resposta. Agora, se ele não quiser cuidar de jeito nenhum, né, doutor Paulo, pergunta, às vezes ele não está ligando. Não está querendo, vamos deixar para um outro momento, que naquele momento ele não está querendo. Não está querendo, aí senão os pais vão se tornar, vai transformar o relacionamento numa coisa difícil e o próprio adolescente não está ligando. Mas aí, numa nossa consulta, tenho certeza que o colega que é Beatriz e eu, que é dermatologista, e o adolescente vier à consulta, eu também vou questionar ou perguntar por que também não liga. Com certeza. Né? Porque tem um motivo, né? Tem uma causa. Não é, doutor Paulo? Eu falo assim, como é que o ideal é como é que a gente toca o violão? Nem aperta muita corda que vai arrebentar, nem solta muita corda que não vai tocar. É o meio, né? Com certeza. Então, e o profissional trabalha com essa faixa etária sabe, né, que tem estratégias especiais para a gente conseguir fazer um bom vínculo. Exatamente. E através do bom vínculo você vai ter um bom tratamento e uma boa recuperação. Os conhecimentos do vitiligo estão cada vez avançando mais. Em relação ao sol, por exemplo, doutor Paulo, os tratamentos mais antigos usavam medicamento e depois pedia a pessoa para ir ao sol. Hoje em dia, com os novos conhecimentos do vitiligo, se sabe que o sol ele traz um malefício em vez de ser um benefício. Ele não só margeia mais a mancha do vitiligo, como também o próprio processo inflamatório do sol faz com que novas lesões surjam. Então o sol hoje em dia pode usar o sol, todo mundo tem direito a tomar o sol, mas o ideal do sol é antes das 10, depois das 4, e a gente evita usar medicamento fotossensibilizante. Por exemplo, quando está indicada uma fototerapia, quando o adolescente, o adulto, a criança tem vitiligo em menos de 30% do corpo, o que está indicado, além de medicamento tópico e medicamento oral, é a fototerapia localizada com ultravioleta B, 308 nanômetros. Então é um aparelho
que é uma tecnologia que tem no aparelho que, manchinha por manchinha, se dispara a ultravioleta B308 nanômetro, e esse aparelho faz o quê? Ele deleta o processo inflamatório que está eliminando os melanócitos, ele estimula a migração dos melanócitos da onde que não tem lesão para onde tem lesão, estimula que os melanócitos que estão no pelo saia para a pele que está com lesão e vá pigmentando. Por isso que eu falo que o vitiligo hoje em dia está cada vez mais fácil de se tratar. E o importante é, colega como pediatra e eu como dermatologista, pesquisarmos as causas do vitiligo. Porque se não queimou, não machucou, né? Não arranhou, não fez um procedimento químico, não estava usando bota de borracha demais, luva de borracha demais. Então, pode pensar que outras doenças, né, colega, poderia ter. Porque o vitiligo, como o colega sabe, pode estar associado com tiroidite, né, Hashimoto, baixas de vitamina B12, baixa de zinco, pode estar associado com alguma alteração da glicose, alguma alteração de fator antinuclear. Então, é importante fazer a pesquisa básica para que seja feito o tratamento não só da pele, como de doenças que possam estar associadas. Com certeza. Né? A gente tem visto geralmente associações, né? E outra coisa que é muito importante é, primeiro, reconhecer alguma outra doença que a gente não está pensando. Isso. E o adolescente às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então, fazer esse bom diagnóstico. Isso. E a gente tem visto também muito jovem totalmente recuperado. Totalmente recuperado. Tratamento novo. Por isso que eu acho importante esclarecer bastante para as totalmente pessoas, recuperado. Para que sabe, porque às vezes a mãe está desesperada, mas a esperança a gente vai estar levando quando a gente fala de um novo tratamento, de um novo recurso. Eu acho que a esperança é uma coisa que a gente sempre tem que passar para o cliente, né? E que vai ajudá-lo muito. Isso. E como a senhora vê assim a fé, a crença, mesmo a espiritualidade em geral, na ajuda desse tratamento? E a medicina nos últimos anos está cada vez mais focando na importância do estado de espírito, que é a espiritualidade, né? E da fé. Espiritualidade, a pessoa que tem um estado de espírito, de busca, de procura, de aceitar desafios, de até se tornar, em pensar assim, eu posso me tornar uma pessoa ainda melhor depois que eu superar esse desafio do vitiligo, e normalmente muitas vezes é assim, e tem um estado de espírito que tem interesse em buscar um tratamento, de manter a união com os colegas. Então esse é o estado de espírito, é muito importante para a pessoa que tem qualquer doença, né? Em vez daquela pessoa que fica no estado de espírito que se esconde, que se faz de vítima, né? A força, a espiritualidade e a fé é muito importante no tratamento de qualquer doença, não é, colega? Com certeza. Procure o médico, faça o diagnóstico, o médico te indicou o tratamento, procure saber sobre o tratamento, não na internet. Faça ao médico todas as perguntas, porque na internet você pode encontrar matérias excelentes como essa que nós estamos aqui falando, realmente o que é verdadeiro, né? Como pode encontrar caminhos não tão verdadeiros, né? Ou reais. Então procure um médico, faça as perguntas, tenha fé em si mesmo, faça o tratamento correto, vai dar certo. Esperamos com isso possa ter esclarecido para vocês todos a questão do vitiligo. Qualquer dúvida, inscreva-se no nosso canal, mande sua pergunta. Se precisar, agendaremos uma outra entrevista com a doutora Tânia, ela mesma poderá esclarecer para vocês. A clínica da doutora Tânia é Diversitar. Muito obrigado.